Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Repetimos as palavras do Senhor Jesus, que são palavras verdadeiras, incontestáveis e que permanecerão por toda a eternidade. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Mas nós vamos ver esse texto em outras palavras, nas palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 45, especialmente. Olha só, veja o que está escrito. Ele diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. De fato, quando a pessoa morre para este mundo, ela semeia a sua vida, o seu corpo natural, a sua vontade, ela semeia. Você sabe que semear é enterrar. Você tem que enterrar a semente para que ela venha produzir os seus frutos, possa nascer de novo e produzir os seus frutos. Assim também, para que a pessoa possa ter acesso, receber o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, ela tem que semear o seu corpo, quer dizer, a sua vontade, o seu eu, seu egoísmo, seus pecados, suas mentirinhas, seus enganozinhos, suas fofoquinhas. Ela tem que se entregar 100% à busca de Deus, da pureza. Para isso, ela tem que fazer com que o seu ser seja puro, deixe as coisas desse mundo. Que no fundo, é a semeação, né? A pessoa semeia a sua própria vida, semeia a sua própria vida no reino de Deus. Ela abre mão da sua vontade. Quando, por exemplo, você batiza nas águas, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é justamente o sepultamento da sua vontade, do seu eu, do seu corpo, o corpo de pecado, o corpo do pecado. Você semeia a sua vida, o seu corpo, nas águas, quer dizer, o pastor sepulta o seu corpo nas águas, que é o batismo nas águas. Quando esse batismo vale, quando ele é válido, com licença, quando o batismo é válido, a pessoa levanta-se das águas e começa a viver em novidade de vida. Então, ela deixa de ter aquele temperamento ruim, difícil, aquela pessoa ruim, perversa. Daqui a pouquinho você vai assistir o testemunho de uma ex-mãe de santo que ela só pensava em maldade, ela só pensava em fazer maldade com os outros. Por que ela era assim? Porque ela tinha dentro de si uma maldade. Ela carregava dentro de si o espírito ruim. E por isso ela fazia maldade. Ora, quando ela se batizou nas águas, então esse corpo pecaminoso, mau, perverso, ficou enterrado lá nas águas. Quando ela se levantou das águas, ela se levantou para viver uma nova vida, uma vida diferenciada. Então ela deixou de ser má, ela deixou de ser perversa, ela deixou de ser invejosa, ela deixou de falar mal, pensar mal, ou olhar as pessoas com maus olhos. Por quê?
porque o corpo do pecado ficou sepultado. Isso tem que acontecer com todas as pessoas que são batizadas nas águas. Por exemplo, no meu caso, eu apenas como testemunho para vocês, eu me batizei várias vezes. Várias vezes eu entrei no batismo das águas, porque eu não me sentia confortável não me senti confortável com o primeiro batismo. Eu achava que ainda tinha coisa ruim comigo. Então, eu fiz o segundo, participei do segundo, do terceiro. Aí vem um crentão e pergunta, mas bispo, não é só o batismo não é um só? É claro que é um só. O batismo é um só, o sepultamento é um só. Só que, naquela altura, eu havia tomado banho, eu não havia sido sepultado. Então, enquanto não houver um sepultamento de fato, de verdade, então é um banho. A pessoa entra na piscina seca e sai molhada, mais nada, toma um banho. Então, a pessoa tem que semear o seu corpo 100%, enterrar o seu corpo, sepultar o seu corpo. Se ela quer uma vida nova com o Senhor Jesus, ela tem que abrir mão da vida velha. Ela tem que abrir mão da vida desgraçada que ela tem vivido. Não tem jeito. Ou você morre para esse mundo para que o Espírito do Senhor Jesus possa morar em você, ou então você vai continuar vivendo para o mundo e longe de Deus, claro, obviamente. Então, minha amiga, essa opção é de cada um de nós. É de cada um de nós. Aí o texto que Paulo continua falando sobre a morte do nosso eu, olha só, veja só, pensa comigo. Ele diz, semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, quando essa semeadura é verdadeira. Aí ele continua, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, o último Adão, que é o Senhor Jesus, foi feito em espírito vivificante. O que ele quer dizer com isso? Adão foi feito alma vivente. Mesmo sendo alma vivente, Adão era perfeito, porque Deus não faz nada imperfeito. Mas mesmo sendo perfeito, Adão não perdeu o direito de fazer a sua própria escolha. Deus falou para ele, olha, você não toque nessa árvore, no fruto dessa árvore. E ele tocou, ele desobedeceu. Mas ele poderia também obedecer e continuar seguindo o caminho em comunhão com Deus. Então, a alma vivente era perfeita, mas quando se entregou ao pecado, à desobediência, então ele perdeu o brilho da presença de Deus, ele perdeu a presença de Deus. Então, esse primeiro Adão deu origem a toda a humanidade corrupta. Por exemplo, Adão e Eva pecaram e geraram a humanidade que está aí, corrupta, mentirosa, enganadora, infeliz, miserável, egoísta, etc, etc. Ora, Jesus veio a este mundo e foi gerado pelo Espírito Santo, e então ele veio a ser o quê? Espírito vivificante. Então, Jesus, gerado em espírito vivificante, também foi perfeito. Mas Jesus também não perdeu o direito de desobedecer a Deus, de obedecer ou desobedecer. Jesus tinha o direito de obedecer ou não. Ele tinha o direito de pecar ou não. Mesmo sendo espírito vivificante, Jesus manteve a sua linha, sua íntegra, sua pureza, sua santidade. Ele não veio
não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele fez toda a vontade do Pai. Quer dizer, espírito vivificante é o espírito que dá vida. Ora, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e, consequentemente, foi feito espírito vivificante, também as pessoas que são sepultadas nas águas pelo batismo, elas são transformadas em espírito vivificante quando recebem o Espírito Santo. Jesus disse que os que são nascidos da carne são carne, e os que são nascidos do Espírito Santo são espírito. São espíritos, quer dizer, são espíritos vivificantes, a exemplo do Senhor Jesus. Olha, se você está complicado essa nossa explicação, por favor, veja mais vezes esse vídeo, ouça mais vezes essa mensagem para você entender bem. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna em espírito vivificante, ela passa a ter vida, ela dá vida para outras pessoas, por isso ela se torna a própria bênção. Quem tem o Espírito Santo é a própria bênção, quer dizer, eu sou a própria bênção, e não apenas eu, mas todas as pessoas que recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tornam-se pessoas que geram outras vidas, espíritos que geram outras vidas, espírito vivificante, quer dizer, espíritos que geram pessoas também geradas por Deus. Porque Deus, através dessas pessoas, gera a outras pessoas da mesma forma como Jesus foi. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de ser uma buscadora de bênçãos, ela se torna na própria bênção. É isso que nós entendemos que o que está escrito. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela nasce do Espírito, ela é Espírito e mais, ela é Espírito vivificante. É isso que o Senhor Jesus fez e faz na vida de todos aqueles que morrem para este mundo. O grande problema é que as pessoas não querem morrer para o mundo. Esse é o grande problema. As pessoas não querem abrir mão, elas vivem uma vida desgraçada, mas não querem abrir mão dessa vida desgraçada. Elas querem continuar com a vida antiga e querem ter uma vida nova com Jesus. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Ninguém pode chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. O que você quer? Você está me ouvindo agora? Está entendendo? Ah, realmente, bispo, eu não posso chupar canas e assoviar ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter uma vida em comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, uma vida em comunhão com o mundo. Eu não posso ser como a Raimunda, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá. Não dá. Você tem que escolher, porque há muitas pessoas que querem. Quem não quer o Espírito Santo? Todo mundo quer, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. E aí confirma-se aquela palavra que Jesus falou: entrai pela porta estreita. O caminho é apertado, não é fácil. Por isso, poucos acertam com ela. Por exemplo, Deus não quer que você seja uma pessoa egoísta, ciumenta, uma pessoa avarenta, uma pessoa má, perversa. Não, Deus quer que você seja uma pessoa que dê vida para outras pessoas. Tampouco Ele quer que você seja aquela criatura que fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Você fica correndo atrás de bênçãos.
você fica correndo atrás de bênçãos. Aliás, tem uma música bacana que diz: eu não vou buscar a bênção, a bênção é que vai me alcançar. Muito bacana essa canção, que realmente é inteligente, muito interessante. Nós vamos ouvi-la com certeza. Mas, antes de nós ouvirmos essa música, eu quero que você assista esse testemunho dessa senhora que foi mãe de santo. Ela foi mãe de santo. Mãe de santo, imagine. Mãe de santo tem uma autoridade, né? Ou não é? Não diz que mãe é mãe? Pois bem, ela era mãe de santo. Era a dona Dejanira Teixeira. Vamos ouvir o testemunho dela, porque é muito interessante, e depois nós voltamos. O meu nome é Dejanira Teixeira, tenho 55 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, não foi diferente das outras pessoas que já deram testemunho. Eu cheguei pobre. Quando eu digo pobre, pobre de espírito, pobre na vida sentimental, pobre na minha vida financeira. Cheguei com uma lástima. Eu era uma pessoa muito amarga, eu era uma pessoa assim que vingativa. Se olhasse torto para mim, eu já queria me vingar daquela pessoa. Eu era uma pessoa assim que dentro de mim, o meu espírito, ele se alegrava em ver a maldade em outra pessoa. Uma pessoa se dá mal, eu me sentia bem em saber que uma pessoa estava se dando mal na vida. Eu já ia para o meu quarto casamento, o meu quarto relacionamento. Todas as pessoas que eu conseguia, que eu tentava me aproximar, ficavam um tempo bem, mas não perdurava. Aquela pessoa no começo era boa, mas depois já não dava mais certo. Eu servia aos encostos, né, durante 26 anos, fazendo mal para os outros. Na minha concepção, eu estava fazendo bem, porque eu achava que aquela pessoa que chegava para me procurar para fazer alguma oferenda, alguma coisa para os encostos, era para ajudar ela. Então eu fui muito usada na mão dos encostos. E com isso eu conheci uma pessoa que eu achei, falei, agora eu vou ser feliz na minha vida sentimental. Ia lá, falava com os encostos e eles falaram que era uma pessoa boa para mim. Então no começo foi tudo bem, mas passou uns 2 meses, aquela pessoa já começou a mostrar quem ela era. Já começou a me bater, tinha espancamento, tinha agressão verbal, tinha traições e me humilhava, muita humilhação. Essa pessoa me humilhava demais. Cheguei a ponto de ser despejada da casa que eu morava, com 2 filhos, porque quando fala assim que a pessoa passou fome, é porque ela fala assim, eu só tinha arroz ou eu só tinha feijão em casa, mas eu não tinha nada. Eu posso dizer que não tinha nem água para tomar, porque a água estava cortada, que não tinha condições de pagar. Porque eu fiquei muito tempo desempregada, toda a porta que eu batia, ela não se abria para mim. E eu ali servindo os encostos, fielmente. Tudo que pedia para se fazer, eu fazia. Tinha vez de eu pegar e tirar da boca dos meus filhos para comprar as coisas para eles, para fazer as oferendas para eles. E meus filhos passando fome. E eu ia lá, comprava a bebida do mais caro, o dinheiro que eu conseguia, eu comprava a bebida do mais caro. Eu comprava aquela carne mais cara, perfumes dos mais caros. Eu me lembro que tinha uma vizinha minha, ela era evangélica, mas eu tinha muito ódio dessa mulher, eu tinha muito ódio dela. Ela me ajudava, sempre ela matava a fome minha, dos meus filhos, mas eu não gostava dela. Eu vivia fazendo trabalho para ela, que eu queria que ela mudasse. Eu ia, jogava terra de cemitério na casa dela,
Eu ia, ela saía, eu pulava o muro da casa, ia lá, fazia trabalhos para ela, porque eu queria que ela mudasse dali, e ela sempre me ajudando. E ela me convidava para ir para a igreja, ela era da Igreja Universal. E eu falava que eu ia no inferno, mas na Igreja Universal eu não ia entrar, eu jamais ia entrar. Aí teve um dia que eu me cansei, falei assim, não, eu não quero mais, eu não quero mais, eu tenho que ter amor próprio, é o que todo mundo falava para mim. Mas com isso, descobri uma doença dele, ele estava doente, ele estava muito mal, ele estava com cirrose, ele estava com câncer no esôfago, ele já não comia. Levei ele no médico, o médico pegou e falou assim, Janira, ele não tem 3 meses de vida, não dá, ele não tem 3 meses. Eu falei, como que eu vou separar de uma pessoa assim, deixar ele doente? Aí a minha mãe já frequentava a igreja, aí ela pegou e falou, vamos lá na igreja. Se não te fizer bem, mal também não vai fazer, vamos lá. Dá uma chance para Jesus. Ah, eu não vou lá não, são tudo ladrão, eu vou lá. Mas roubar o quê? Se eu não tinha nada, estava sofrendo, eu estava pobre de espírito, eu estava muito mal, mas eu não queria aceitar aquilo. Até que um dia ela me convidou e eu fui. Aí eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, eu lembro que era o cinema antigo ainda. Aí quando eu cheguei, a reunião estava lotada. A hora que falou para fechar o olho, eu falei assim, não vou fechar o olho, que agora é a hora que aquelas mulheres, que aquelas saionas vai vir e vai roubar a gente. Eu não tinha uma moeda na bolsa. Mas só que eu me lembro que eu chorei muito, muito. Aquelas pessoas, aquela fé, todo fervorosa, todo mundo buscando ali. E aí eu fui. E aí nisso, me falaram lá na igreja do Espírito Santo. Mas eu já sentia assim diferente, eu já estava me sentindo diferente. Eu cheguei, foi num domingo, eu lembro como se fosse hoje. O pastor falou assim, eu lembro da palavra que ele falou, que Jesus desceu no inferno e pegou a chave da vida, para o diabo não ter poder de tirar a nossa vida. Isso me marcou muito. E foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. E eu saí muito feliz de lá. Aquela de Janira que era assim, vingativa. Eu já saí assim, diferente, querendo ver o bem das pessoas, querendo ajudar as pessoas. Abandonei os encostos, não quis saber. E um amor assim, eu passei a ter assim pelas pessoas, um amor assim diferente, não é um amor homem e mulher, um amor assim de querer ajudar, de querer falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Eu queria levar todo mundo para a igreja, para aquela igreja que um dia eu falei assim que eu não ia, que eu preferia ir no inferno, sendo que eu já vivia no inferno. Eu não ia para o inferno, eu já vivia no inferno. As pessoas já começaram a ver a minha fisionomia diferente. Para mim, eu olhava no espelho e eu achava que eu era a mesma pessoa. Mas não, as pessoas olhavam e falavam, nossa, Djanira, você está diferente. E foi muito maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O meu casamento foi restaurado. Aquele homem que um dia me espancava, hoje não, ele me liga para falar que me ama. Quem vê nós dois juntos hoje, ninguém fala. Se contar como era a nossa vida, todo mundo fala, mas é mentira, não é possível. Não é possível. Mas por quê? O Espírito Santo faz isso. Então, de tudo que Deus me deu, de tudo, a nossa vida, de tudo maravilhoso, mas o principal da minha alma é o Espírito Santo. Gente, não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague. É receber o Espírito Santo. E dou graças a Deus à Igreja Universal. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável.
É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão. Ou em uma Universal. O que aconteceu na sua vida? A gente tinha um casamento feliz, uma vida boa, tinha loja, né, tinha carros, vivia bem, meu filho era uma criança alegre. Enfim, a gente vivia uma vida bem, podia ir almoçar, jantar onde a gente queria, comprar, passear, viajar. Até que um dia a injustiça do vício entrou na minha vida. E ele, através da loja, começou a se envolver com agiotagem, sem precisar. Começou a se envolver com clonagem de cheque, enfim, com coisas erradas. E aquilo levou ele para o vício da cocaína. E depois do vício da cocaína, para o vício do crack, onde foi o nosso fundo de poço. Porque no crack, ele não conseguia mais trabalhar, então a gente perdeu a loja. Foi adquirindo dívidas, aí tivemos que vender os carros, fomos despejados da casa onde a gente morava, porque não tinha mais condições de pagar, fomos morar de favor na casa da minha mãe. Então foi nessa situação que ele ficou, e ele na rua, chegou a ficar 8 dias na rua, chegou a voltar para casa um dia só de samba canção, porque ele vendia tudo que tinha. Comecei a passar necessidade com meus filhos, a ponto assim, de não ter nem roupa para minha filha. Eu voltei a trabalhar, e na escola que eu trabalhava, eu como professora tive que pedir para a menina da faxina para me arrumar roupa para minha filha. Às vezes eu tinha vergonha, assim, até abaixava a cabeça, né, para evitar de alguém me ver na rua procurando ele, e às vezes trazendo ele na situação que eu encontrava ele, porque assim, passando necessidade também. Passando muita necessidade, ao ponto assim de precisar de cesta básica. Perdeu o negócio que vocês tinham? Perdemos. A gente já tinha uma loja, e nessa época ele estava abrindo a segunda loja. Não conseguiu abrir, já estava decorada, já estava tudo certo. Não conseguiu inaugurar a loja, tivemos que entregar, e a outra loja nós perdemos. Até que um dia, uma pessoa que estava afastada da igreja foi até a minha casa, me deu uma cesta básica, e eu ouvi: eu tenho tanta dó da Luciana. Aquilo assim para mim foi a gota d'água. Eu falei: como assim, Deus? Uma pessoa que não está servindo o Senhor, que virou as costas para o Senhor, e eu aqui sendo fiel ao Senhor, e ela tem dó de mim? Eu falei: não, está errado. Aí foi aonde nasceu em mim um senso de justiça, que eu comecei eu queria mesmo justiça. Tanto é que eu lembro que eu cheguei a falar assim para Deus: quer dizer então que a vida que ele tem com o diabo está muito mais forte do que a vida que eu tenho com o Senhor? Porque assim, se o diabo tem feito eu infeliz por causa da vida que ele está levando, então o Senhor tem que fazer ele ser feliz por causa da vida que eu levo com o Senhor. Então aquela palavra de dó, que alguém sentia dó de mim, e assim, eu senti ódio daquilo que eu ouvi. Desculpa falar isso, mas assim, eu senti ódio daquilo que eu ouvi, e foi isso que mudou a minha situação. E aí, quando você se revoltou, quando alguém sentiu dó de você, sim, o que você fez? Aí, bispo, veio a campanha, e eu assim, peguei primeiramente tudo que eu tinha, porque eu estava morando de favor na casa da minha mãe, sem nada, na miséria, e eu tinha móveis, minhas coisas eram muito boas. Então eu me vi assim, falei: eu tenho móveis, mas eu não tenho casa, nem tenho marido. Então eu vou pegar tudo isso e vou vender. Eu desci tudo para frente da casa da minha mãe, coloquei na calçada e comecei a vender tudo, o mesmo preço de banana, porque eu só queria conseguir o valor que eu tinha determinado com Deus. E ainda assim, depois que eu consegui esse valor,
de novo, eu fui juntando do pouco que eu tinha ali, eu já estava desempregada, não tinha mais, consegui juntar 300 e poucos reais. Fui no altar e apresentei para Deus. Aí eu já tinha pego tudo, né? Tudo da minha casa tinha dado uma oferta maior. Mas ainda assim, depois de um tempo, eu peguei mais esses 300 reais, que foi, assim, para mim, mais sacrifício, porque ali eu não tinha 5 reais para comprar um leite para meus filhos, e eu consegui 300 e pouco. E ali, 15 dias depois, a minha vida era outra. Como? O que aconteceu? Ele me procurou, porque assim, a gente ficou separado. Ele me procurou, pedindo para reatar, falando que ele não queria mais essa vida, e que sozinho ele não ia conseguir, que ele precisava da minha ajuda. Então, eu voltei, me propus a ajudar ele, mas ali, a partir daquela conversa, ele não quis mais usar droga, ele não usou mais, e ali, eu lembro um sábado, eu sentada na mesa de casa, eu tive uma ideia. Ele já tinha feito, eu trabalho com púlpitos hoje, ele já tinha feito uma vez um púlpito para uma igreja, né, só pintado. E ali, Deus colocou essa ideia dentro de mim, né? Falei, poxa, eu vou vender púlpito, Giovanni sabe fazer. Aí eu anunciei, sem ter o produto, né? Tinha pego uma foto na internet de um rapaz, mas tinha pedido para ele. Falei, posso vender o seu produto? Pode. Aí 4 horas depois, já me ligou uma pessoa pedindo. Eu quero. Poxa, tá ligado, né? Aí, na semana, me ligou um outro pessoal querendo fazer uma compra grande comigo. Aí já era uma compra, eu que não tinha nem 5 reais, já era uma compra de 10 mil reais. Então, ali eu me animei, começamos uma empresa na garagem de casa. Hoje, graças a Deus, Deus honrou. A gente tem uma loja aqui próximo. Hoje nós se tornamos fabricantes. Hoje nós importamos para outros países. Hoje nós atendemos a nível de Brasil. Hoje, graças a Deus, Deus deu condições da gente comer, da gente sair da casa da minha mãe, da gente conseguir dar o melhor para as crianças. E para mim, a maior justiça que Deus fez na minha vida foi ter batizado ele com o Espírito Santo. Porque é o selo de que realmente a gente é feliz, né? Hoje o meu casamento está transformado, tenho um marido que é homem de Deus, trabalhador. Mudou a sua condição espiritual, mudou, Giovanni? Sim, senhor. Diante de toda essa experiência que você passou, como é que você está hoje? Bispo, hoje eu sou outro homem, né? É como se eu nunca tivesse usado droga, como se eu nunca tivesse passado o que eu passei, né? Que o Espírito Santo renovou tudo, né? Então hoje para mim... eu tenho outra mentalidade, outros pensamentos, né? Hoje eu tenho o prazer de ficar com a minha esposa, com meus filhos. Então hoje eu me considero um novo homem, né? Quer dizer, Deus honrou a sua fé. Sim. Amém. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus, você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão. Ou em uma Universal. Meu nome é Eunice Gucci. Eu sou médica, pediatra, sanitarista, formada na Faculdade de Medicina da USP. Eu assisti assim na televisão muitas notícias contra a Igreja Universal e contra o Bispo Macedo. E na época eu frequentava uma igreja tradicional, né,
e todos lá falavam muito mal da Igreja Universal. Eu tinha uma ideia assim que, puxa, como é que tem tanta gente ignorante, né, e que se deixa ser levado por um líder carismático e que vai usando a fé para enganar. Porque eu sempre levei muito a sério, né, a palavra de Deus, eu estudava a Bíblia, eu frequentava a igreja. Aí eu pensava assim, puxa, mas Maracanã cheio, né? Aparecia assim na televisão, falando como é que cresceu a igreja às custas de enganar, usando a fé. Eu falei, puxa, mas tanta gente, deve ser uma lavagem cerebral muito grande, ou então uma hipnose coletiva. E eu ficava assim, meio que indignada e ao mesmo tempo com pena do povo. Eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida, estava com uma depressão, né, muito grande. A minha vida financeira também estava muito difícil, porque eu havia mudado de cidade, eu morava no interior, vim para São Paulo. Eu tratava assim com medicamentos antidepressivos, eu fazia psicoterapia, terapia de apoio, medicamentos antidepressivos, apoio de psicólogo, enfim, era um inferno. E na igreja que eu frequentava, não havia nenhuma solução para esse problema, porque o pastor não achava que depressão fosse um problema espiritual. Eu tinha muita insônia, né? Além disso, eu tinha crises de pânico. Eu ficava assim, eu preferia assim ficar trancada no quarto e eu ligava o rádio e ficava ouvindo a rádio. Eu ouvia uma oração e que era bem diferente do tipo de oração que eu estava acostumada na igreja que eu frequentava. Fui lá, uma igreja muito simples, banco de madeira, estava em reforma, estavam trocando piso, tinham tirado a placa da igreja, então eu não sabia que era a Igreja Universal. Ainda bem, porque se eu tivesse visto a placa da Igreja Universal, eu nem teria entrado. Eu assisti a reunião, uma reunião muito diferente do que eu estava acostumada. E depois eu fui conversar com o pastor, depois que acabou, ele falou, quem quiser atendimento, e eu fui lá. Ele nunca me perguntou o que eu era, o que eu fazia, se eu tinha bem, se eu não tinha, né? Então, assim, eu gostei do atendimento, porque foi um atendimento, assim, sem discriminação. Na outra igreja onde eu frequentava, jamais eu estaria vendo pessoas assim, mal vestidas, mendigos, prostitutas, travestis. E as pessoas entravam assim de uma maneira natural e eram recebidas de uma maneira muito natural, acolhimento muito amoroso. Ele fez uma oração, né? E ele falou para mim, olha, minha senhora, o que está acontecendo na sua vida é a atuação do mal, do diabo. Minha senhora, olha a sua vida como está. A senhora teve a separação, entrou em depressão, crise do pânico, as crianças revoltadas, a senhora mal financeiramente e não consegue trabalhar. A senhora acha que isso é a vontade de Deus? Eu parei para pensar, fiquei pensando, fiquei meditando, fiquei olhando a igreja, o que acontecia lá. E graças a Deus o Espírito Santo foi me dando o conhecimento da palavra. Na terceira vez que eu fui na igreja lá, que eu vi que era a Igreja Universal. Mas aí eu comparei assim com o que a mídia vinha falando e com o que eu estava constatando. Eu falei, meu Deus, quanta mentira veiculada pela imprensa. Porque ninguém está lá para ver o amor com que as pessoas são recebidas. Fiquei assim, sedenta da palavra de Deus. E eu já tinha estudado, fazia curso até de teologia. Então, eu já comecei a entender melhor
porque eu queria entender a Bíblia como se eu estivesse lendo um livro de medicina. E não ficava na palavra, né? Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, para mim ficou muito claro, né? Qual que é a vontade de Deus? Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu oro, eu peço sabedoria para Deus. Só o fato de ter o Espírito Santo já me deixa em paz, com tranquilidade, uma certeza que o que eu decidi é da vontade de Deus. E eu vejo assim muitos médicos, engenheiros, advogados, né, no ambiente que eu trabalho e que poderiam estar sendo beneficiadas com tudo que eu recebi. Pela mudança da minha vida, eu posso tranquilamente fazer um desafio para você que está sofrendo, que está assim com a cabeça feita por essas fake news, que venha até a igreja, que prove do que eu estou falando e que realmente veja essa transformação na sua vida. A oportunidade de marcar um antes e um depois em sua vida chegou. A entrada triunfal da Arca da Aliança. Um evento de fé em que os milagres de Deus são reais. E eu estava passando uma luta muito grande na vida financeira. Eu tenho uma empresa, um salão de beleza, e a gente estava indo quase à falência. E eu pensei que eu ia perder tudo. Foi quando eu vim no dia da entrada da Arca e tudo mudou. A partir daquele dia, a minha empresa virou outra. Graças a Deus hoje a empresa está arrebentando, nós crescemos. Eu tenho não só um salão pequeno, nós temos agora um espaço que é de 3 andares e graças a Deus Deus tem só abençoado. As grandezas de Deus aconteceram na minha vida através da reunião que eu participei com a entrada da Arca. A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus na Terra, estará esperando por você. Domingo, 14 de outubro, no Fórum em Eaglewood, 9 horas da manhã, com Bispo Macedo. Entrada e estacionamento gratuitos. Nós vamos entrar em oração em seu favor. Nós vamos falar com Deus em seu favor. Se você crê, então ore comigo. Se você não crê, fique assistindo. Mas alguma coisa vai acontecer com você durante esta oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. O que significa dizer que quando nós usamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, para entrarmos na presença do Senhor, quer dizer que usamos o direito que Ele tem, os privilégios que Ele tem, os méritos dEle, porque nossa fé está nele e através dele nós chegamos a Ti, ó meu Pai, nosso Pai que está nos céus. Neste instante, Senhor dos céus e da terra, eu Te peço em favor dessa criatura que me assiste, que ora comigo, que às vezes não tem nem palavras para dizer para Ti, porque ela está muda diante de tamanha autoridade, poder e glória como é o Senhor. Então a gente normalmente fica como que parada, estagnada, diante de tanta glória. É porque a Tua misericórdia, meu Senhor, chegou até ela. É porque a Tua compaixão abraçou essa criatura. Mesmo não merecendo nada, mas por causa da fé dela no Teu Filho Jesus, então o Senhor a aceita, o Senhor a recebe, o Senhor ouve as suas orações, os seus pedidos, os seus clamores. Ó meu Pai amado e querido, eu Te peço pelo Teu povo que me ouve neste momento, a Tua igreja, os Teus servos espalhados por esse mundo afora. Eu Te suplico, Espírito Santo, venha ao encontro daqueles que estão gemendo
do lado avesso da vida e faça despertar a fé inteligente, a fé que cobra a promessa do Senhor por conta da fé no Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, por todo o teu povo, por todas as pessoas que nos assistem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem, digam amém. Graças a Deus, beba da água. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha guiar os seus passos. Se você quiser, basta você dizer amém, e Ele vai estar à sua disposição para levá-la ao caminho da vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.